Porque o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Federal contra Elon Musk. A medida foi vista pelos ministros da Corte e por membros do governo federal como uma maneira do judiciário se posicionar diante das críticas e ameaças de descumprimento de ordens por parte do empresário. Segundo investigadores da PF e membros do STF, a consequência mais extrema para Musk, que foi incluído inclusive no inquérito das fake news, seria a proibição de sua entrada no Brasil ou até mesmo prisão, caso ele viesse para cá. Outra consequência seria a perda de autorização para manter negócios no Brasil, que poderia culminar no bloqueio da plataforma X, antigo Twitter, aqui no Brasil. Além de ser investigado, Musk terá de pagar uma multa diária de R$100 mil por perfil desbloqueado, caso, claro, a plataforma desobedeça qualquer tipo de ordem judicial. Vou começar essa com Mota. Como está observando essa série de medidas elencadas e se temos reais chances de observar a saída do Twitter ou do X aqui do Brasil? É muito difícil prever o que vai acontecer, Caniato. O que a gente pode dizer com certeza é que, se isso progredir, o Elon Musk e o Putin não poderão vir ao Brasil, né? Só que o Putin já está arranjando uma desculpa para ele. Então, percebam aqui, uma pessoa condenada pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra estão arranjando uma desculpa para ela poder vir ao Brasil impunemente. Um dos maiores empresários do mundo. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente o currículo do Elon Musk. Ele começou revolucionando os pagamentos na internet, através do PayPal. Depois ele reinventou o carro elétrico. O carro elétrico, que é uma obsessão dos progressistas ambientalistas, né? O Elon Musk reinventou. Ele colocou no espaço uma rede de satélites que vai permitir o acesso à internet de qualquer lugar do mundo, a Starlink. Ele reinventou os foguetes. O Elon Musk criou o foguete que dá marcha ré. O foguete vai, coloca a nave lá no espaço, depois o foguete volta. Ele é reaproveitável. Já está trabalhando na primeira missão a Marte, é a empresa SpaceX. Ele tem uma outra empresa que está desenvolvendo uma interface entre o cérebro humano e o computador, a Neuralink. Ele também tem uma empresa de construção de túneis, chamada Boring Company. Ele participou da revolução da inteligência artificial, ele participou da empresa que criou o ChatGPT, e agora no Twitter ele tem a própria inteligência artificial dele chamada Grok. E ele comprou o Twitter por $40 bilhões e acabou com a censura. É esta pessoa que está sendo alvo da ira dos governistas. É essa pessoa que querem investigar, né, possivelmente prender, proibir de vir ao Brasil. E aí cada um dá a essa prioridade do governo brasileiro a interpretação que lhe parecer mais sensata. Beraldo, a Suprema Corte disse que as redes sociais não são uma terra sem lei, né? Que é preciso regulamentar e por aí vai. Como você está vendo esse tipo de manobra de Elon Musk? O que é possível dizer em relação a essa possibilidade do X fechar as portas aqui no Brasil? Olha, eu sinceramente acho que isso já está contabilizado, não fará nenhuma diferença para o X como um negócio mundial. Ao contrário, vai aumentar a sua visibilidade e vai colocar o Brasil numa berlinda do autoritarismo, que é muito negativo. E, de novo, quando eu olho para o comportamento do Supremo Tribunal Federal, Caniato, eu vejo que há ali uma série de decisões que são tomadas sem o verdadeiro entendimento do que é o novo mundo em que estamos vivendo. As cabeças analógicas que estão ali, porque chegaram lá com o objetivo estrito de salvaguardar a nossa Constituição diante de processos com teor constitucional que cheguem à Corte. O que a gente está vendo nesse comportamento em que um ministro executa o papel de investigador, de acusador, que manda prender e manda soltar, isso não é saudável para a própria Corte, porque isso não tem como perdurar. Os mandatos, diferente do mandato de um deputado, de um senador, né? O senador um pouco mais, são 8 anos, o mandato do deputado de 4 anos. Quando você tem a responsabilidade de ocupar uma cadeira por décadas,
você vai ver muita coisa acontecer. E aí a gente não pode ter a Suprema Corte Brasileira passando anos e anos a fio tentando segurar o Brasil diante de um mundo que está em plena revolução. E aí dizer, não pode inteligência artificial, não pode rede social, não pode isso, não pode aquilo, não pode Elon Musk, não pode... Não dá. Isso será prejudicial ao Brasil como um todo. Só essa, aliás, uma das coisas mais fantásticas do ponto de vista prático que eu acho dos negócios de Elon Musk é uma empresa que quase ninguém conhece, que é essa Boring Company, que o Mota citou. Essa empresa cava túneis com uma eficiência inacreditável. E aí você vai se perguntar, mas como é que isso faz diferença no mundo? Imagine que em, sei lá, um ano fosse possível construir uma via subterrânea que fosse da zona sul de São Paulo até Guarulhos, para você não precisar mais pegar a marginal, para você ganhar, às vezes, 1 hora e meia do tempo da sua vida. Isso sim é transformador. Isso sim faz diferença e impacta a vida de pessoas como nós. Então, não se pode ter esse tipo de conduta no mundo que a gente vê hoje. Por isso, Caneto, eu reforço, isso tudo que está acontecendo terá consequências muito negativas para o Brasil como um todo e para os brasileiros. Pois é, Zé Maria, a investigação contra Elon Musk. Agora, eu vi ao longo do dia várias mensagens que mostravam países onde o Twitter ou X acabou sendo proibido. E digamos que não são democracias, né? Eu devo dizer assim que eu admiro o Elon Musk, é uma grande figura, inteligente, audacioso como se deve ser. Tudo que a gente vê hoje, olha em volta, é em decorrência desta ânsia do ser humano, né, do Homo sapiens, de progredir. E o Elon Musk é exatamente isso aí. Ele representa esta ânsia de novidades. E não vai pelos caminhos tradicionais, onde é fácil ganhar dinheiro, porque já existe uma fórmula. Então, eu acho que ele é admirável mesmo. Uma pessoa que onde ele coloca o dedo vira progresso, vira pelo menos o olhar em frente. Esta é a realidade. Então, não é nada contra ele. Por ele ser bilionário, até eu admiro mais, porque cada bilhão representa uma grande quantidade de empregos, representa uma grande quantidade de qualidade de vida. O homem, se não fosse isso, estaria montado a cavalo. Imagina, lá atrás se descobriu que o cavalo é um grande meio de transporte. Aí eu falei assim, mas para que inventar carro? O cavalo me leva onde eu quero. E depois inventaram uma charrete, que maravilha, tem até roda. Então, assim, se não fosse essa mentalidade que o Elon Musk, ele representa, né? Então, nada contra ele ser bilionário, pelo contrário, nada contra ele ser essa pessoa genial que é. Mas uma pessoa genial, uma pessoa bilionária, ela não pode ser superior a todos a ponto de se achar inatingível, né? As leis têm que valer para todos. E o que nós estamos vivendo e nós estamos discutindo aqui, numa conversa saudável, não pense que a gente está se agredindo, não é apenas colocando o ponto de vista, é o seguinte, as forças, a força que essas plataformas ganharam. Essas plataformas, senhores, venceram o Congresso Nacional há pouco tempo. É um projeto ruim. Eu acho que ficaria muito bem regularizando por baixo. Tipo, olha, tem que ter o nome do seu cliente, né? Pronto. Regular por aí. Tem que identificar, é o óbvio. E outra coisa, uma empresa, ela tem que estabelecer normas para quando você entra, assina um contrato de adesão. A lei brasileira fala do contrato de adesão. O contrato de adesão, ele está no Código de Defesa do Consumidor. Você entrou, mesmo que não pago, mas você é um cliente. Aí, existem regras de lá para cá e daqui para lá. Não pode ser como hoje, que a regra é só de lá para cá. O dia que uma empresa dessa quiser tirar, ela tira, pronto. Porque não sabe. É a mesma fotografia que eu peguei aí, eu publiquei aqui. Mas tá bom, não quero, pronto. Isso não é regra, né? Tem que ter regra. Vai lá, Beraldo. Posso fazer uma provocação, Mota, se você me permite? Vamos dizer que o Twitter passe a ser proibido no Brasil.
E aí você tem figuras internacionais como Donald Trump que usam rede social com muita frequência. E aí algo importante acontece a partir de uma publicação no Twitter. Como os veículos de imprensa no Brasil vão se comportar? Dizer, não vimos, não temos acesso, não podemos noticiar porque foi no Twitter. Olha só como é complicado em vários aspectos esse tipo de bloqueio. Eu acho que não é assim, não. Claro que não vai ser, mas me parece que não abarcaria a divulgação do nome da rede social. Mas um cidadão não poderia entrar. O Beraldo está certíssimo. A imprensa entrou, então o jornalista pode dizer que ele entrou. E fica pior, Beraldo. Não vai proibir o cidadão de entrar, vai dificultar o faturamento, ele existir aqui. Não existe isso no Brasil de impedir você de entrar no rede social que já saiu do Brasil, a vida física dele aqui que seria, não sei se vai. Não, você não está acompanhando o debate. Um negócio que nunca viu na história da humanidade que alguém seja responsabilizado por outro. Eu vou te dizer, aqui onde nós estamos, nós somos responsáveis até por entrevistas que outras pessoas dão aqui nessa plataforma de comunicação. Aqui é assim. Eu vou passar para o Mota, ele vai fazer um comentário, um complemento em relação a esse debate. Eu só quero dar as boas-vindas às pessoas que estavam no break comercial pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A gente continua nesse debate importante sobre os embates entre Elon Musk e o judiciário brasileiro. Agora, Mota, em cima disso que o Zé Maria falou, é importante talvez para ilustrar e dar o exemplo para o nosso público da situação que acontece na China, né? A China justamente adota as próprias redes sociais e não permite que os cidadãos de lá façam inscrições, por exemplo, em redes sociais americanas, inclusive que têm objetivos de evitar espionagem, por exemplo, que os americanos tenham acesso às informações da população de lá. Mota, por favor. Me parece que o Zé não está acompanhando o que está acontecendo. Eu não sei se ele viu no final de semana as coisas que foram postadas, mas eu aqui não estou avalizando, não estou dizendo que é verídico, estou só reproduzindo o que o Elon Musk disse. Ele disse que impuseram condições a ele, que ele não tem condições de obedecer e que se ele não obedecer ele vai ficar sujeito a multas cuja consequência será o fechamento do escritório dele aqui e o encerramento do acesso ao Twitter no Brasil. Entendeu, Zé Maria? Sim. Ninguém vai mais poder acessar o Twitter no Brasil. Mota, é porque você é o seguinte, você não está entendendo, isso aí, Mota, é o seguinte, é a personalidade jurídica, de novo, é aquela história que eu falei que dá abstração, se uma decisão da justiça desconstitui uma personalidade jurídica, ela acaba, tem nada a ver mas com isso, não impede o cidadão brasileiro de entrar em qualquer plataforma, em qualquer mídia social. Você está absolutamente errado, essa sua declaração é a declaração de quem não usa a plataforma. Se você tivesse visto as notícias, você teria visto que tem um órgão, uma agência reguladora, né, que deu uma declaração que já está pronta para apertar o botão e acabar com o acesso ao Twitter. Isso é uma coisa de tecnologia, você bloqueia o endereço. Então, existem alguns modos de você passar ao lado VPN, disso, né? Que 0,001% da população brasileira conhece. Então, o efeito prático seria. Mas é um negócio, Mota. É um negócio, Mota. Você não está entendendo, Mota. Você está vivendo numa mídia social e mora lá. Aliás, eu adoraria passar minhas férias no Twitter, nessas mídias sociais. O negócio, Mota. Estamos falando de negócio, de existência, de regras. Aqui no Brasil existem regras para você montar um boletim, montar uma TV, montar uma rádio e montar uma plataforma. Então, se não haverá punição como na China, não dá para comparar. Não dá para... Ô Zé, se existem regras, porque todo dia você pede regulamentação aqui, Zé. Se já existem regras. E olha só, Beraldo, eu acho que esse ponto que você levantou, a situação pode ficar muito pior. Porque quando você fecha uma plataforma como o Twitter, impede ela de operar aqui, o que impede você de fechar um jornal que está espalhando desinformação? Qual é a barreira que existe? Tá? Depois que você fechou uma empresa como o Twitter. É muito sério isso. Para fechar, rapidamente você, Beraldo.
Não é isso, porque o ponto é o seguinte, já há uma indicação de que não apenas a possibilidade de ter o acesso ao Twitter impedido no Brasil, ou seja, não vai mais funcionar no Brasil, como há também indicação de que quem baixar a VPN para acessar a rede poderá ser punido. Então a gente está colocando peças nesse quebra-cabeça que são assustadoras. E eu espero que haja ainda um mínimo de bom senso para que essas coisas não se tornem realidade, porque senão se cria um ambiente insustentável.